Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Eu sou César Tavares, trazendo para vocês mais uma reflexão aí sobre o nosso amado Evangelho. Pessoal, vocês aí do outro lado se consideram juízes? Juízes, aquele que vai dar a sentença? Ou você já agiu como juiz numa determinada situação? É uma reflexão para se fazer. E o que será que Jesus convida, como que nós devemos agir quando nós nos defrontamos numa situação de julgar alguém ou uma situação? Ele falou sobre isso? Claro que Jesus falou. Lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus fala: não julgues a fim de não serdes julgado. Então, se você julgar, você também será julgado. E com a mesma intensidade com que você julgar alguém, você também será julgado. Aí ele complementa, né? Deus, o nosso Pai, vai julgar você com a mesma força com que você julga o outro. Isso lá no capítulo 7, de 1 a 2. Mas ele continua falando, ele exemplifica. Se você vê um cisco nos olhos de uma outra pessoa, hipócrita, por que você olha um cisquinho, né? Ele fala o arqueiro, a tradução né? No olho do outro, sendo que há uma trave gigante no seu olho. Então, pare de ficar olhando um cisquinho no olho do outro e comece a ficar olhando os seus defeitos. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, pessoal, nesse momento, o arqueiro, o cisquinho, é o defeito do outro. E nós temos a mania de ficar olhando o defeito do outro. Vocês já refletiram, já fizeram a pergunta? Por que nós temos a mania de ver o defeito do outro? Por que nós não olhamos simplesmente para os nossos defeitos? Onde está a dificuldade em começar a olhar a qualidade das outras pessoas e parar de olhar os seus defeitos? Eu estou falando de defeitos. Não significa ideias. Nós temos todo o direito de ir divergir das ideias das outras pessoas. Ponto final. Afinal, as nossas experiências são diferentes da do outro. Então é natural que tenhamos divergências de ideias. Mas e os defeitos mesmo? Tem uma outra passagem do Evangelho de João que também é um exemplo maior do julgamento, que nós devemos tomar muito cuidado em julgar as pessoas. Naquela época, era muito comum, quando uma mulher era pega em adultério, ela ser lapidada até a morte. O que é lapidada? Apedrejada até a morte. Era lei. Isso era fato. Eles faziam isso. E aí, Jesus estava pregando o seu evangelho em praça pública. Chegou os fariseus e os escribas com uma mulher, já para tentar, porque eles estavam loucos para prender Jesus, Senhor, olha aqui, ela foi pega em adultério. A lei manda que a gente deve lapidá-la, apedrejar até a morte. Jesus, nesse momento, ele agacha, escreve na areia, como se estivesse escrevendo na areia, João narra isso. Naquele momento, Jesus deve ter lançado uma energia ali, uma força vibracional, em que irradiou a todas as pessoas que estavam até um já com pedra na mão, pronto para acertar a mulher. E deve ter colocado um nível de consciência em cada um. Jesus levantou novamente. É interessante isso, porque João narra que Jesus estava agachado, como se estivesse escrevendo. Levanta, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Olha só, a mulher, o crime dela para aquela época era a pena de morte. E Jesus conseguiu, naquele momento, fazer com que cada uma das pessoas tivesse a sua reflexão e atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. Os mais velhos, primeiramente, foram tacando as pedras e vazando. Dali, passado um pouquinho de tempo, Jesus agachou, levantou novamente, João narra isso. Uai, mulher, onde estão aqueles que queriam te condenar? Aí ela falou, ninguém ficou.
Então vás, nem tampouco eu, profundo isso, né? Nem tampouco eu a julgarei, vá e não peques mais. E ela se foi. Pessoal, quem somos nós para julgar uma pessoa, seja ela quem for? Quem somos nós para julgar, um exemplo, um estuprador que estuprou uma criança de 10, 11, 12 anos de idade? Se nem esse estuprador, a lei hoje não obriga, ela não tem a pena de morte, ela vai presa. Mas quem somos nós para apontar o dedo para essa pessoa? Qual é a sua ascendência moral? Se Jesus não condenou aquela mulher, porque esse crime não era para ser plausível, mas para aquela época era pena de morte. Hoje um estuprador aqui não tem a pena de morte. Nós temos uma dificuldade em entender que uma coisa é nós julgarmos a pessoa, outra coisa é nós julgarmos o crime dessa pessoa. Portanto, pessoal, quem deve julgar esse homem que cometeu esse crime? O juiz. As leis dos homens devem julgar ele. Ele não. O crime que ele cometeu. E este homem que cometeu este crime, tá? Ele merece o nosso respeito, a nossa compreensão, porque ele está muito mais doente do que nós, e as pessoas doentes nós temos que tratar. Então, nós temos que pedir para que o nosso sistema carcerário crie ferramentas. Aí nós temos que cobrar os políticos, as pessoas que tomam as decisões, para que resgatem essa pessoa. E nós temos que fazer o que por esse pecador, por essa pessoa que cometeu um erro? Sim, orar. Pedir para que Deus ajude e que nós consigamos reeducar e resgatar este irmão. Eu estou falando isso, as pessoas devem estar do outro lado falando: é muito bonito você falar isso, porque não é com a sua esposa, não é com a sua filha que aconteceu isso. Realmente não é. Mas se acontecer, é isso que nós devemos fazer. Não estou dizendo que eu sou santo e que eu tenho a ascendência moral de Jesus para agir como ele, mas eu tenho a lucidez e a compreensão de entender como ele agiu, né? Então, pessoal, é essa a reflexão dessa lição. Vamos parar de ficar olhando para os defeitos das pessoas e olhar somente para os nossos defeitos. Conhecer quem eu sou, porque, afinal de contas, qual é a minha ascendência moral para julgar e condenar essa pessoa? Eu acho que eu não tenho esse nível para ter esse julgamento. Qual ferramenta que nós temos? Orar pelo criminoso. E para nós, o vigiai e orai. Essa importante ferramenta deve estar sempre em nossas orações, no nosso dia a dia, nesse vigiando os nossos atos, vigiando as traves dos nossos olhos. Por quê? Com a mesma força que eu julgar o outro, eu serei julgado. E quando o remorso bater em mim, eu vou julgar. E aí vai ser doloroso. E por isso que muitas pessoas sofrem tanto de remorso. Porque antes dela começar a olhar para si, ela era muito severa para com os outros. É essa a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo.